Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 20 de 8 de 2021. Vamos dar início à nossa aula. Português. Texto, Chapeuzinho Amarelo. A matéria vai estar na apostila de atividades complementares, nas páginas 1, 2 e 3. Chapeuzinho Amarelo. Você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho e a história da Chapeuzinho Amarelo? Será que são parecidas? Leia o texto. Você irá ler o texto com bastante atenção. O texto vai estar na página 1 e na página 2 da sua apostila. Trabalhando com o texto. Número 1. Complete. Quem escreveu o texto que você leu? A personagem do texto chama-se Ela Vivia Amarelada por quê? Ela tossia sem estar? Ela estremecia quando? 2. Encontre no texto 5 frases que demonstrem os medos de Chapeuzinho Amarelo e escreva-as abaixo. 6. Você conhece a história do Chapeuzinho Vermelho? Converse com o professor e os seus colegas. Número 3, vocês vão responder somente sim ou não. Número 4. Observe a ilustração da primeira página desta lição e responda. Você consegue identificar as personagens que aparecem no balão do pensamento da Chapeuzinho Amarelo? Sim. Baseando-se ainda na ilustração da primeira página desta lição, responda. Por que será que Chapeuzinho Amarelo tinha tanto medo do lobo? 6. Chapeuzinho Amarelo tinha medos, porque tinha uma imaginação muito ativa. Como ela conseguiu superar seu medo do lobo? Ela usou também a imaginação? Explique como você acha que isso aconteceu. História. Invenção do comércio. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 104, 105, 106 e 107. Nossa atividade de história de hoje vai estar na semana 2 no PET e o tema será Invenção do comércio. Precisar o período em que as atividades comerciais foram inventadas é um tipo de tarefa praticamente impossível de ser cumprida. Contudo, podemos realizar uma breve projeção sobre como as primeiras trocas comerciais apareceram no cotidiano de certas civilizações. Inicialmente, devemos imaginar que nas primeiras comunidades, cada indivíduo ou chefe familiar tinha um tipo específico de habilidade de trabalho. Um trabalhador poderia recorrer aos produtos de um outro para que então pudesse satisfazer as suas necessidades. Por exemplo, um pescador poderia trocar parte de sua mercadoria com um agricultor que tivesse batatas disponíveis para a troca. Assim, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais, em que as partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. Com o passar do tempo, vemos que essas trocas comerciais se tornaram cada vez mais complexas e envolviam uma gama cada vez maior de produtos. Em algumas situações, o produto de troca oferecido por um trabalhador não era aquele que atendia demandas de outro. Além disso, a comercialização de determinadas mercadorias de grande porte e de difícil transporte poderia tornar as trocas diretas muito complicadas para as partes envolvidas. Com o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas agrícolas, houve um crescente aumento da produção agrícola. A abundância de alimentos permitiu a manutenção de um estoque e estimulou o surgimento de uma nova prática, o comércio. Além da troca de produtos agrícolas entre habitantes de uma mesma vila ou cidade, passou a existir também a troca de diferentes aldeias e cidades. Nesse período, surgiram também as primeiras rotas de comércio entre povos distantes. O comércio a longa distância era, na maior parte das vezes, realizado por comerciantes nômades, que facilitavam a troca de mercadorias entre as diferentes vilas e cidades. Muitas dessas vilas e cidades passaram também a servir como pontos de encontro entre mercadores e consumidores, transformando-se em centros urbanos, com grande concentração de pessoas e atividades econômicas diversificadas. A divisão do trabalho. O aparecimento de diferentes atividades fez com que surgisse uma divisão de trabalho, ou seja, enquanto algumas pessoas se dedicavam exclusivamente à agricultura, outras trabalhavam no comércio. Alguns eram artesãos e havia também os soldados, que garantiam a segurança desses novos centros urbanos. Com tantas atividades acontecendo ao mesmo tempo e tantas pessoas em movimento, foi necessário também o desenvolvimento de uma estrutura administrativa. Os povos antigos e o comércio. O comércio teve grande importância na vida dos povos antigos,
faziam comércio viajando por terra, pelos rios e pelos mares. No caso da Mesopotâmia, os rios e os terrenos planos facilitavam as comunicações e favoreciam o transporte e a troca de mercadorias. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores, e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. A essas trocas, entre a área rural e a área urbana de uma cidade, dá-se o nome de comércio interno. Mas os habitantes das cidades mesopotâmicas comerciavam também com outras cidades e povos, ou seja, praticavam também o comércio externo. Percorriam grandes distâncias por terra para levar e trazer produtos. Levavam para outras regiões cereais, lã e tecidos. E na volta traziam da Ásia Menor a madeira, cedro e cipestre, do Egito os metais, ouro e prata, e da Índia artigos de luxo, marfim e pérolas. Atividades. Número 1. Marque a alternativa correta. Como surgiu o comércio na antiguidade nas primeiras cidades? 2. O que levou à divisão do trabalho foi? 3. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores, e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. A estas trocas dá-se o nome de? 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. 5. Diante dos conteúdos estudados até aqui sobre a origem do comércio, de todo o processo apresentado, você vê alguma semelhança com os tempos de hoje? Descreva-as. As nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais.